eu tenho apresentado, trazido o povo negro para o debate, traduzindo isso em ações concretas. O governador atropela tudo porque ele quer fechar o Estado, né, entregar para iniciativa privada. É importante a gente derrubar o decreto do teto de gastos. Não é da esquerda, né? É para manter o Estado funcionando. Há espaço para discussão sobre privatização da Copasa ou isso não vai acontecer? Eu vou trazer o exemplo de São Paulo. Privatizaram a energia elétrica em São Paulo. Com mais de 40 dias sem luz. Nós estamos vendo um crescimento da direita, mais para a extrema-direita, assim, partidos que cresceram muito com o PSD. A gente precisa renovar os nossos olhares, o campo da esquerda como um todo, né? Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Recebendo hoje nos nossos estúdios aqui na FM O Tempo, a deputada estadual Andréia de Jesus, do Partido dos Trabalhadores. Deputada, seja muito bem-vinda aqui agora ao nosso novo estúdio pela primeira vez. Como vai? Ô Guilherme, Thalita, obrigada pelo convite. O estúdio tá lindo. Bom tê-la aqui, viu, deputada? Bom dia. Bom dia para todos que estão acompanhando a gente. Todos. Deputado, vamos começar a nossa conversa aqui colocando um pouco pingos nos is sobre o trabalho da Assembleia de agora para frente. Porque, claro, tivemos ali quase um hiato em função das eleições municipais, com a participação de alguns deputados que concorreram a prefeituras e outros que estavam envolvidos, evidentemente, de alguma maneira na disputa. Do ponto de vista da oposição, qual é a prioridade a partir de agora até o final do ano? Há pautas específicas que o grupo do qual a senhora faz parte gostaria de ver tramitando na Assembleia Legislativa até acabar o ano de 2024? É importante a gente derrubar o decreto do teto de gastos. Isso é uma pauta, não é da esquerda, né? É para manter o Estado funcionando. Então, assim, o governador apresentou um decreto de forma totalmente irregular, inconstitucional, limitando os gastos do Estado, ao invés de estar fazendo um movimento de buscar aumentar a receita do Estado. E nós temos demonstrado que, inclusive com o governo Lula, a proposta trazida pelo Pacheco, que está tramitando na Câmara Federal, pode responder à demanda em relação à dívida do Estado. Mas o governador atropela tudo porque ele quer fechar o Estado, né, entregar para iniciativa privada. Então, o teto de gastos é algo que precisa ser discutido. Até o final do ano, a gente também tem que votar a lei orçamentária, né? Então, todas as movimentações, emendas que nós fizemos, propostas para reavaliar programas que é importante para manter o Estado funcionando, precisa ser discutido até dezembro. Bom, no teto de gastos ainda eu queria a avaliação da senhora. É possível fazer algo próximo do que é o teto de gastos? É alguma ideia de ter, como o governo federal inclusive fez? Havia uma ideia anterior dentro do governo Jair Bolsonaro, mas criou-se para o governo Lula a queda da chamada regra de ouro e a adoção de um outro modelo de contenção de gastos. A pergunta é, a senhora vê a necessidade de haver algum modelo de contenção de gastos ou apenas o modelo que está colocado pelo Propag é suficiente para dar conta das questões fiscais e financeiras de Minas Gerais? Eu acho que é suficiente. O Estado já está vivendo no limite. Nós, nos últimos 6 anos do governo Zema, não houve inauguração de escola, não tem construção de hospital, muito pelo contrário, né? Um sucateamento não só da saúde, mas a educação. Ele entregou metade das escolas estaduais para os municípios. Então, se ele já fez o movimento de esvaziar o Estado. O que nós precisamos buscar agora é receita, e é isso que a gente tem feito, inclusive com o nosso mandato, né? Mostrando assim, o turismo, a cultura no Estado, é possível gerar receita. Receita, emprego, cuidar do meio ambiente, isso tudo gera renda. Infelizmente, nós temos um governador que fecha os olhos para isso. A gente tem um governador que já falou, inclusive, num apoio abertamente a semana passada, a uma possível sucessão do vice dele, que é Matheus Simões, para uma indicação ao governo de Minas 2026, e de que ele estaria e que queria fazer parte do cenário político também no ano de 2026. A senhora acha que o governador está focado já na eleição ou que consegue ainda entregar algo para o Estado? Eu não sei qual que é o foco do Zema, a não ser a privatização do Estado, né? Então, o movimento que ele tem feito até o momento é fechamento de escola,
tentar vender empresas públicas, enxugando o Estado por dentro, enxugando não, o que ele está fazendo é desmanchando o Estado por dentro, e isso não é proposta para quem quer ser presidente da República, né? Se ele quiser de fato disputar esse pleito. Tem muitos nomes além de Matheus Simões, né? Eu acho que talvez do governador há um interesse de colocar, ou o próprio vice está se interessando em colocar à disposição para as eleições, mas eu acho que tem muita água pela frente. Eu acho que o resultado das eleições a nível municipal pode movimentar essas cadeiras, né? E trazer outros nomes, inclusive para disputar o Partido Novo, né? Eu vou querer entrar em mais detalhes com a senhora, mas não posso deixar de tratar de uma questão a respeito de privatização na Assembleia. Há uma discussão muito forte dentro do governo e que voltou a ser retomada a respeito da possibilidade de se fazer uma privatização da Copasa nesse ano de 2024, ou de pelo menos ter enviado pelo governo um projeto que dê as bases e as diretrizes para isso acontecer. Qual é a posição da senhora e da oposição neste caso? Há espaço para discussão sobre privatização da Copasa ou isso não vai acontecer? Não há espaço para discutir isso, pelo menos para o campo da oposição e a minha posição, né? Eu sou estadista, eu quero que o Estado cresça, gere mais emprego, tenha concurso público. Eu não acho que o governador tenha hoje base na Assembleia Legislativa para votar qualquer coisa, né? Então, assim, ele no processo eleitoral ele apoiou candidaturas diferentes da sua base dentro da Assembleia. Isso tudo fragilizou. Eu não acho que ele consiga aprovar nenhum projeto dessa envergadura na Assembleia Legislativa. Não há uma posição, inclusive do Centrão, de ser mais estadista também, de manter a empresa pública. Então, assim, a extrema-direita que está na Assembleia é um número muito pequeno e que talvez pudesse apoiar. Eu não acho que vai apoiar um projeto como esse. Especificamente da Copasa, desculpa, Guilherme, sim, claro. Mas a gente tem diariamente, deputado, relatos de bairros e cidades que ficam sempre sem água. A gente está falando da região metropolitana, porque é o que, teoricamente, nós vimos com mais frequência aqui. Mas cidades do interior de Minas Gerais, das várias partes de Minas, sofrem às vezes com meses. Tivemos recentemente um caso de Patos de Minas, né, que ficou semanas aí sem água. A privatização não seria, talvez, uma alternativa neste momento? Eu vou trazer o exemplo de São Paulo, que eu acho que é o que mais ilustra porque nós somos contra a privatização, né? Privatizaram a energia elétrica em São Paulo. Ficou mais de 40 dias sem luz. E a responsabilidade sendo jogada entre o governo federal, governador, prefeito, ninguém era responsável, porque é privado. Se você coloca um serviço público, eu reconheço que a gente precisa investir mais na Copasa, eu reconheço que a gente precisa ampliar o serviço público com investimento do Estado. Há ações privadas nessas empresas. E do ponto de vista privado, elas estão ganhando muito dinheiro, mas o investimento público é pequeno. Qual é o problema da privatização? Só vai ter serviço quem tem dinheiro para pagar. Então não vai atender as cidades menores. Não melhoraria o cenário que a gente tem hoje? De jeito nenhum. Nós teríamos mais pessoas sem acesso ao serviço, porque o interesse é lucro. Quando a empresa privada, ela não tem interesse social. Quando a empresa pública, ela atende aquele que não pode pagar, aquele que pode pagar menos. As cidades onde não dá lucro. Tem cidades hoje que não tem Copasa, tem Copanor, tem outras empresas, justamente porque não dava lucro. A Copasa não quer chegar. Nós precisamos ampliar as ações estatais para a gente ter investimento do Estado, com um governador que tenha vontade de fazer isso, pegar o tesouro e colocar nas empresas para a gente atender mais pessoas e atender com qualidade, né? A água é direito fundamental, não pode ser vendido. Eu quero puxar um fio de uma questão que a senhora mencionou sobre base do governador Romeu Zema, mas sob um olhar da oposição. Com o rearranjo que foi feito a partir das eleições municipais, e o diagnóstico geral é de que temos o centro e a direita ganhando um volume maior de prefeituras. A senhora vê espaço para alguma renegociação partidária dentro da Assembleia Legislativa para trazer partidos que estão ali titubeando, que já mostraram alguma insatisfação com o governador em outros momentos? Há alguma negociação nesse sentido de se expandir o tamanho do que é o bloco de oposição ao governador dentro da Assembleia? Não, tem nomes que a gente deveria conversar, né, e trazer para o nosso campo.
Mas os blocos, embora a gente tenha deputados em blocos do centro, por exemplo, votam com a gente. Recentemente, quando o assunto, por exemplo, é servidores públicos, a gente tem várias pessoas, inclusive da extrema-direita, que votam com o bloco porque defende servidor público. A composição dos blocos não necessariamente muda o cenário do processo eleitoral, mas processo eleitoral, votação interna, mas é muito mais as pautas. Então, assim, o governador não tem força dentro da Assembleia Legislativa. E a gente encontra espaços, inclusive em parceiros que estão em outros blocos, para votar com a gente. Eu acho que esse é um grande ganho para os mineiros, né? Quando a senhora fala sobre extrema-direita, pensando na eleição que acabou de passar, né, o domingo de segundo turno, o governador Romeu Zema demorou, e foi pauta, inclusive, de vários assuntos aqui na FM O Tempo, demorou a declarar de fato o apoio ao candidato da extrema-direita, Bruno Engler, à Prefeitura de Belo Horizonte, assim como fez em 2022 com o ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador tenta esconder o lado político, na opinião da senhora? Não sei se eles, não sei dizer isso. Eu vejo assim que o apoio dele foi pior. Né? A imagem dele, infelizmente, não contribui para o processo eleitoral das cidades. A demanda de cidade ele não consegue acompanhar, não consegue discutir. Eu vejo assim também que não sei se Bruno Engler procurou ele, né? Eu acho que também houve uma estratégia de ambos os lados de tentar construir carreira solo, né? Tem uma postura deles de construir carreira solo de forma isolada. A relação também do Novo e do PL na Assembleia Legislativa não tem liga. Então, isso para fora também apareceu, né? Então, não tem acordo entre esses dois partidos para construção conjunta para nada, né? Agora deixa eu lhe perguntar sobre internamente o Partido dos Trabalhadores, o partido onde a senhora está. Tivemos, no caso do PT, a reeleição de duas candidatas que eram esperadas pela avaliação positiva e conseguiram, Marília Campos e Margarida Salomão, em Juiz de Fora. Mas eu quero a sua avaliação do campo geral de Minas Gerais. O PT fez exatamente o que planejou? O senhor acha que o partido investiu nas candidaturas corretas? Havia espaço para ter mais candidaturas? A questão colocada pelo presidente Lula de não ter conflitos com a base aliada potencialmente no Congresso Nacional, ela foi determinante para os resultados do PT, como foram nesse ano de 2024 em Minas? Nós estamos discutindo isso internamente, né? Isso é importante, assim. A minha posição nesse momento, assim, eu estou satisfeita com o esforço que eu fiz e o esforço que as mulheres e os negros fizeram para ocupar espaço institucional, né? Então eu tenho uma pauta identitária, de identidades, né? Não ficar essa coisa pejorativa. Então eu vi respostas muito positivas. No Mucuri, por exemplo, nós tivemos 5 cidades eleitas prefeitos do PT. Às vezes as coisas ficam muito concentradas na região metropolitana, mas Frei Gaspar, Pavão, Crisólita, Matias Cardoso, uma menina negra, quilombola, no norte de Minas, prefeita. Então, assim, nós tivemos resultado positivo dentro de um cenário que está em processo, né? Então, nós estamos vendo um crescimento da direita, mais para a extrema-direita, assim, partidos que cresceram muito com o PSD. Eu não sei se isso é só decisão do Lula ou decisão do PT. Acho que tem um cenário nacional e internacional do crescimento da direita, né? Então a gente precisa se preparar para isso. O que eu tenho feito é investido nas mulheres e nos negros. Eu estou satisfeita em ver 300 quilombolas eleitos no país. Embora o trabalho da senhora seja na Assembleia, a gente não pode deixar de falar da capital mineira. O partido errou na construção do nome que seria colocado para a Prefeitura de Belo Horizonte, ou na não construção da esquerda de uma forma geral ainda no primeiro turno? Não acho que houve erro, Cine. Nós saímos com o dobro de vereadores na Câmara de Vereadores. Então, assim, tem uma tarefa que foi entregue, né? Assim, a gente avançou com o número de parlamentares progressista na Câmara, uma Câmara que estava sem futuro, né? Sem futuro, vários parlamentares respondendo processo, vários vereadores. O que eu vejo é que precisamos construir estratégia nova. A gente precisa renovar os nossos olhares, o campo da esquerda como um todo, né? Então o resultado não é só do PT. Acho que toda a esquerda
tinha uma expectativa maior do que o planejamento que fez. A senhora é uma parlamentar que tem uma relação umbilical com as pessoas que estão muitas vezes na periferia, aquelas pessoas que são marginalizadas dos grandes espaços de poder. A avaliação da senhora nessa perspectiva que trouxe de o próprio PT e a esquerda se reavaliar. Hoje, onde é que está o grande entrave, deputada? O partido não está conseguindo exatamente dialogar com algum campo social específico, é com o novo mundo do trabalho. O PT já construiu, e a senhora também, alguma avaliação de qual é o caminho que o partido precisa adotar para voltar a ter os seus melhores anos, como teve, por exemplo, no segundo ano de governo Lula? Olha, eu acho que a política institucional ela é muito diferente da rotina das pessoas. E aí, não é só do PT, não é só da esquerda. Eu vejo também as candidaturas de direita, de extrema direita, o discurso dela na rotina é muito diferente do que as pessoas estão esperando. Então as pessoas estão precisando de atendimento de saúde, estão precisando de mobilidade nas cidades, e eu não vejo nenhum partido dando resposta para isso. As crises climáticas, o que aconteceu em São Paulo, mas o que está acontecendo aqui em Minas Gerais, um excesso, uma quantidade de chuva que as cidades não estão preparadas. Então eu não acho que é só a esquerda, eu acho que os partidos como um todo, a política institucional ela vai precisar ser revista. Nós discutimos coisa na Assembleia que é difícil traduzir para o povo. O que é o regime de recuperação fiscal? Por que a gente tem que submeter isso a longos anos de debate, inclusive interrompendo outros projetos, como, por exemplo, ampliação do pronto-socorro? Por que a gente está discutindo isso? Então, eu acho que a política institucional precisa ser revista. O meu trabalho tem sido traduzir isso para o povo. Então, eu tenho trazido o povo negro para o debate, traduzindo isso em ações concretas. Então a gente acredita muito, por exemplo, no fortalecimento dos povos e comunidades tradicionais como resposta para a crise climática, como resposta de uma vida saudável, né? As pessoas estão buscando ser felizes. Eu não acho que quem vota em Bolsonaro e vota em Lula não estão buscando um pouco de felicidade, tranquilidade na família. Mas os meios para isso, eu tenho visto que as comunidades tradicionais têm resposta. E elas, infelizmente, não estão dirigindo os partidos. Nós estamos conversando com a deputada estadual Andréia de Jesus, do PT. No Café com Política, hora do bate-pronto. Agora é aquele momento, deputada, perguntas curtas e respostas na mesma proporção. Combinados? Desafio. Então vamos lá. Marília Campos e Margarida Salomão devem ter um espaço privilegiado em 2026 nas eleições pelo PT? Ela já tem lugar privilegiado, né? Ela deu resposta nesse momento. Como a deputada Andréia de Jesus quer ver o PT daqui para frente? Mais negro, com presença nos territórios e as pessoas felizes de novo de andar de vermelho na rua. Uma avaliação sobre o PT em Belo Horizonte. Deve ocupar, e se sim, qual espaço junto ao atual prefeito Fuad Noman, depois de ajudá-lo na campanha? Tem que atuar fiscalizando, tem que atuar possibilitando que a prefeitura faça tudo aquilo que ela prometeu. A gente tem que estar próximo do prefeito, mas também com autonomia para cobrar. Andréia de Jesus, deputada estadual pelo PT, foi a nossa convidada de hoje no Café com Política. Deputada, volte sempre, tá? Prazer tê-la aqui. Obrigada, estou à disposição.